uma honraria e uma responsabilidade muito grande dividir a mesa com um querido amigo, né, que intercedeu para que a gente tivesse essa oportunidade de estarmos aqui para debater temas da espiritualidade. Já apresentei ontem meu conflito de interesses, que não existem, já fiz meus agradecimentos, então nós vamos fazer jus a essa denominação de brasileiro, né, que é o único país, única nacionalidade do planeta que tem o nome de um trabalhador na denominação, graças ao povo aqui de Portugal. Esses são os goals da Organização Mundial de Saúde, que nós estivemos debatendo. Isso aqui foi lançado há pouco tempo, e aparentemente está faltando aqui a questão da espiritualidade, mas se nós formos ver mais detidamente, todas essas questões, até pelo que a gente debateu hoje, né, e temos debatido no fim de semana, na verdade, todas elas são, na verdade, goals de espiritualidade. É uma coisa interessante que, como diz Emmanuel, né, os materialistas, na perseguição do seu bem material, vão trazer a espiritualidade ao planeta. Quem nos ajudou muito a trazer é Allan Kardec, na sua revista de estudos psicológicos, né, o Jornal de Estudos Psicológicos. Talvez seja um material ainda pouco explorado pela medicina espiritual. Nós temos muitas coisas ali que talvez a gente tenha que repensar e aproveitar melhor esse material da Revista Espírita. Eu trouxe algumas coisas aqui que é justamente o que leva a gente a desenvolver uma metodologia científica de trabalho. Veja que Allan Kardec, no seu discurso de encerramento, em 1859, chama atenção para que a ordem e o método aplicado em vossas pesquisas eram indispensáveis elementos de sucesso. E mais adiante ele diria no mesmo discurso que uma ordem rigorosa, e essa talvez seja um meio, um caminho que a gente tenha que manter. Todos conhecem a famosa história do Chico com Emmanuel, que chama a atenção dele para a disciplina, mas o próprio Emmanuel, no livro Doutrina e Vida, chama a atenção que em tempo algum dispensa-se a ordem, o método e a disciplina, no templo de elevação como força controladora da inteligência. Isso não é só uma questão de comportamento, é para a gente poder controlar também a inteligência. Tem uma outra passagem no livro Relatos da Vida, que Humberto de Campos dá um aviso assim até certo ponto preocupante, principalmente para quem trabalha com mediunidade. Se os médiuns não estiverem dispostos a se educarem e melhorarem, amando a tarefa que o Senhor lhes confiou, estejamos convictos de que os nossos trabalhos em matéria de intercâmbio espiritual acabarão realmente massacrados. Então é uma palavra forte, é um texto bastante forte, que na verdade a gente passa desapercebido, mas o próprio Kardec já tinha chamado a atenção para isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se torne presa dos espíritos maus. Então isso a gente tem visto isso em muitos centros, muitas casas espíritas, né? A gente tem visto que esses avisos estão antecipando, principalmente no Brasil. A gente vê que tem casas que estão atendendo mais os próprios médiuns do que os frequentadores, que seria o objetivo da casa. Mas quando a espiritualidade se antecipa à ciência médica? Tem um livro muito curioso, que seria até interessante como a gente debater ele. Esse livro foi ditado pelo profeta Elias, é um livro da Cabala judaica. O profeta Elias teria se materializado dentro de uma caverna no século I, onde ele conta para dois rabinos como é que ele se tornou Elias, o profeta Elias, que a gente sabe pelas palavras de Jesus, que é o maior dos nascidos de mulher, João Batista. E lá nesse livro, o Zohar explica como cada evento desce em cascata, do mundo superior até o nosso, e os revestimentos que adquire aqui. É mais ou menos como dizem as frases célebres, né? Tudo que acontece na Jerusalém da terra aconteceu primeiro na Jerusalém do céu. E quem antecipou as coisas de espiritualidade de todo o planeta, inclusive no judaísmo, foi Jesus. Ontem nós chamamos a atenção para a primeira atividade pública, segundo o patrono da medicina, São Lucas, que a primeira atividade pública de Jesus foi ler. E hoje nós chamamos a atenção também da primeira atividade de Jesus logo após o batismo. Na verdade não era pública, porque ele fez isso em particular,
Mas logo após ser batizado, ele é levado para o deserto e durante 40 dias foi tentado pelo opositor. Não comeu nada durante esses dias e no fim deles teve fome. O opositor lhe disse: se você é filho de Deus, mande essa pedra que se transforma em pão. E ele dá o primeiro ensinamento para quem busca o caminho da espiritualidade, que é uma coisa comum nas várias tradições espiritualistas, né? Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, apesar de estar há 40 dias em jejum. Hoje nós vamos tentar ver e linkar com ontem por que a alimentação determina um papel fundamental nas questões espirituais. Passando rapidamente o que nós falamos ontem, onde a gente lembrava as questões do funcionamento do cérebro, inicialmente as 3 partes que nós estamos vivendo, e projetando já um quarto componente, que é o córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, que aparece nos livros Missionários da Luz, como nós citamos ontem, né, como sendo um ponto de intercâmbio, um ponto de facilitação para o intercâmbio com o mundo espiritual. Do ponto de vista acadêmico, quem estuda bastante o cérebro é o Dr. Daniel Amen. Eu fiz questão de trazer esse diapositivo, onde ele tinha ainda 83 mil brain scans. Isso, hoje ele está com mais de 100, se não me engano, está com 115 mil brain scans, e é um profundo conhecedor do cérebro. E ele diz que para nós mantermos a atividade cerebral, nós temos que ter 5 Fs. Fé, comida, exercício, foco e friends, aqui juntando friends com family, porque a nossa família tem que ser, acima de tudo, nossos amigos, não apenas nos tolerarmos dentro de 4 paredes. Nós vamos começar analisando só a primeira questão, nós vamos analisar a segunda, não vamos ter tempo de analisar todas, mas fé. Fé está presente nos ensinamentos de Jesus, e disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta figueira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Agora, a fé talvez seja uma coisa que a gente tenha que pensar melhor, o que é essa palavrinha fé, tão dita, tão repetida, e que muitas vezes a gente não tem dificuldade de entender isso. Jesus, ele separa uma pessoa de grande fé. Diz ele que é a maior fé que ele viu enquanto encarnado, né? Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Ele diz isso por um centurião romano. Um centurião romano é como se fosse um oficial que comandava uma centúria de homens, 100 homens, comandava atividades que hoje talvez a gente até condenasse, mas essa foi a maior fé que Jesus viu. Jesus, ele falava várias línguas: aramaico, hebraico, grego, né? Aramaico quando estava bem lá no interior, hebraico em umas localidades mais centrais, grego quando estava nos grandes centros, assim como Paulo, que segundo Emmanuel falava preferentemente grego, e mesmo falou em latim com Públio Lentulus, quando Públio Lentulus busca ele. Ele falou isso assim que ele entrou em Cafarnaum, então ele falou isso em hebraico, porque era uma localidade central. Agora, quanta fé precisa ter, quanta coragem precisa ter para estar cercado por pessoas, por judeus, e dizer: vocês não têm fé. Quem tem fé é esse conquistador, esse execrado romano, pagão, que não sabe nem quem é Deus. Eu fico imaginando assim, né, mais ou menos como tu está com a roupa do Sporting e ir lá para o estádio do Benfica e dizer que eles não sabem nada de futebol, né? Então, é uma coisa forte, bastante forte, que a gente tem que entender melhor. Mas a palavra que Jesus diz em hebraico não é a fé que nós conhecemos, é emuná. Emuná tem um significado muito além de fé, né? Cada palavra, cada letra em hebraico tem um significado que vai muito além daquele significado simples que nós temos, avaliar e tudo mais, né? Em hebraico, a letra A, que é o Aleph aqui, ele remete a coisas do princípio da criação. O M, a Messias, água fluindo, fluido cósmico. O Vav, coisas que conectam céu e terra, pé no chão, mas também a cabeça no alto. Gimel, que trabalha o movimento, ao mesmo tempo ajoelhado e ao mesmo tempo erguido. E Rei é uma letra que nos remete a Deus, aparece 2 vezes
nas 4 letras que representam o nome de Deus em hebraico. Então é uma coisa muito mais ampla do que a gente diz simplesmente fé. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu apanhe e jogo no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Por que será? Será que os apóstolos não tinham fé? E os próprios apóstolos perguntam, quando chegam mais adiante em casa, por que razão não fomos capazes de expulsar um espírito? Jesus adverte, essa espécie de demônio só é expelida com oração e jejum. Vamos analisar a oração, porque Jesus já tinha dito, tudo que pedirem em oração vos será dado. Será que os apóstolos não pediram em oração? O que será que aconteceu? Em hebraico, oração chama-se kavaná. Kavaná não é ficar repetindo palavras, como hoje mesmo foi falado, Kavaná quer dizer que a gente tem que falar com intenção, tem que falar com sentimento sincero, com um coração direcionado e com uma compreensão profunda do que se está falando. Compreensão. Talvez a gente tenha que pensar mais realmente assim, no que nós temos compreendendo das coisas que estão acontecendo conosco e com aqueles que pedem auxílio. Jejum fala de oração e jejum. E a gente ouve assim muitas leituras, mas é jejum de sentimentos, é jejum de pensamentos. Mas então para que estar em oração? Por que eu tenho que fazer jejum de pensamentos se eu estou em oração? Se eu estou em oração, eu já estou com meus pensamentos ou os meus sentimentos, ou tenho que rever o que eu chamo de oração. Voltando ao Dr. Daniel Amen, ele aborda isso sobre comida como sendo um dos principais fatores, segundo principal fator para nós mantermos a eficiência do nosso cérebro. O Dr. Daniel Amen publicou na revista Obesidade, aqui em 2011, um interessante estudo onde ele analisa, através dos brain scans, a análise do fluxo cerebral. E vejam, o interessante é que o excesso de peso está associado com menor fluxo sanguíneo para o cérebro, especialmente para o córtex pré-frontal. Nesse trabalho aqui do grupo de Cambridge, publicado na revista Neurobiologia da Idade, do Envelhecimento, aliás, esse grupo também traz algumas informações importantes para nós debatermos. Foram analisados 527 indivíduos, todos eles pertencentes ao Centro de Envelhecimento e Neurociência de Cambridge, fazem parte de um trabalho que o Dr. Shafto já iniciou anos antes. Foram analisados várias variáveis, todas essas variáveis foram controladas, e vejam que mesmo controlando todas essas variáveis, vejam que interessante, tanto quanto a volume, superfície cortical e espessura cortical, o que se viu é que os cérebros, mesmo os mais velhos, com 56 anos, com índice de massa corporal mais baixo, tinham maior espessura cortical. Cérebros mais velhos estavam, na verdade, mais jovens, em torno de 10 anos mais jovens do que a contraparte com índice de massa maior. Isso nos lembrou lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala da lei divina, questão 633. A regra do bem e do mal, reciprocidade ou de solidariedade, pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? A resposta é: quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois é Deus quem vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Quem tem uma linguagem apaixonante sobre isso são o povo árabe, os muçulmanos têm esse livro, eu acho interessantíssimo esse livro, An Exposition of Hearts. Ele explica como um médico deve expor o seu coração para o paciente, para só então conseguir acessar o coração desse paciente. E ele relata que Maomé dizia assim:
na linguagem apaixonante e apaixonada do árabe, né? Quando o estômago enche, Satanás arranca os vapores e fumaças dos animais, causando menos compreensão e menos conhecimento. Isso ocorre porque a avidez por comida remove a inteligência. Maomé, 600 anos depois de Cristo. O profeta Elias diz uma coisa também semelhante a isso: não permita que a tua boca faça teu corpo pecar. Não devemos permitir que a boca se aproxime do mal e seja causa de pecado para a carne sagrada, que traz a marca da sagrada aliança com o Criador. Emmanuel, que conhece o judaísmo profundamente, fala no Pão Nosso, no capítulo 64, melhor sofrer no bem. Recheando o estômago, estabelecemos a viciação dos aparelhos importantes na instrumentação fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Em luz do caminho, diz Emmanuel, o homem não tem por finalidade suprema o ato de comer e de perpetuar-se, já convertidos por sua imprudência em glutonaria e perversidade. Agora, comer é perverso? Até pelo que a gente viu com o Dr. Edson, a gente pode começar a se questionar sobre isso. No Pensamento e Vida, no capítulo Saúde, Emmanuel nos traz essa informação também. Importante reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo a pesados tributos de sofrimento. Trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. Elas, porém, se fizeram assim à força de suportarem ontem os teus próprios abusos dos venenos da mesa. A Samira já citou isso, que a gente não deve estar ansioso nem pelo que comer, nem pelo que beber. Humberto de Campos, num capítulo interessante chamado Treino para a Morte, comece a renovação dos costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério da barriga é um tormento depois da grande transição, das maiores causas de obsessão. No Enigma da Obsessão, no livro Contos e Apólogos, ele continua o esclarecimento. Quem devora os animais, incorporando as propriedades ao patrimônio orgânico, deve ser a apetitosa presa dos seres que se animalizam. Emmanuel também dá outra dica, no livro Paz e Renovação, quando ele fala de disciplina e educação. Em cada 7 dias, qual ocorre ao impositivo do descanso geral, destacam deles para ingerir o mínimo de alimento, doando o necessário repouso aos mecanismos do corpo. No livro Libertação, na psicografia do Chico, André Luiz traz talvez o maior herói da série André Luiz, e realmente é um personagem muito carinhoso. Na verdade, quem traz ele não é André Luiz, no prefácio a gente encontra a figura do peixe vermelho, o peixinho vermelho, uma lenda egípcia que Emmanuel conta com muita propriedade e com muito envolvimento. Diz Emmanuel, relata Emmanuel, que o peixinho não dispunha de tempo para muito lazer e por isso começou a estudar com muito interesse. O peixinho passa por uma série de situações e depois ele volta ao convívio dos peixões e dá o recado para os peixões. Deveriam todos emagrecer, mas ninguém acreditou nele. As águas então desceram de nível e os poços onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer, atolada na lama. Mas e esse fenômeno aqui do nosso Chico? Quem conheceu o Chico mais jovem, quem conheceu como eu somente pelas fotos, deve lembrar que ele era cheinho no início da sua mediunidade. Como é que ele se tornou magrinho? Não foi só de envelhecimento. Quem muito for dado, muito será exigido. E o Chico nos esclarece, nessa entrevista, na Divulgação Espírita Cristã, em setembro de 67. O que tu comes habitualmente, Chico?
refeição comum do interior brasileiro. E o que bebe? Água. Costuma lanchar? Raramente. E que horas costuma jantar? Depois dos 40, deixei o hábito de jantar. Faz algum regime? Os amigos espirituais ensinam que devemos comer só para viver. Mas essa estou aprendendo a lição bem devagarinho, vagarosamente. É um problema sério essa questão da alimentação. Durante muito tempo eu meditei o que Emmanuel fala sobre isso, o que o próprio Chico fala e o que o André Luiz fala. Nós não temos motivos para estar envelhecendo. O nosso perispírito se renova incessantemente, como a gente viu, aprendeu em Evolução em Dois Mundos. É uma pena que nós não vamos ter tempo de abranger isso, mas não há motivo. Mas aí, no Pensamento e Vida, Emmanuel esclarece. É natural que as vidas infinitesimais, que são as nossas células, que nos constituem o veículo de existência, retratem as substâncias que ingerimos. Nós estamos presos numa armadilha de ingerir coisas mortas. Mas Jesus tinha dito, tudo que entra pela boca vai para o ventre e daí é lançado fora. É verdade. O que sai da boca vem do coração. É isso que torna impuro o homem. Jesus não falou que não ia adoecer nosso corpo, disse que ia tornar impuro. Mas doença e impureza são coisas completamente diferentes. Como diz Emmanuel no capítulo Tristezas, na saudação de Natal, nós padecemos enfermidades porque a doença é o processo que a vida recupera a saúde. Eu adorei aquela imagem que a Samira usou no primeiro dia. É um guarda-reio que nos joga de volta ao caminho, né? Mas, como diz o Zohar, né, tudo começa lá em cima e depois se manifesta aqui no plano espiritual. No livro Nosso Lar, André Luiz nos apresenta várias pessoas. No capítulo Jovem Encarnada, Lísias, querido enfermeiro, conta que em nosso lar vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada a fim de espalhar novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção dos princípios vitais da atmosfera. 200 instrutores para ensinar as pessoas do nosso lar a se alimentar. Aí eu pergunto, onde é que estão esses? Isso aqui deve ter acontecido, esses 200 instrutores, no final dos anos de 1800, início de 1900. Onde é que estavam as pessoas que receberam essas instruções, não apenas na colônia Nosso Lar? Porque o Pai não é pai da colônia Nosso Lar. Ele é pai de todo o planeta. Então, da mesma maneira que tem 200 lá no Nosso Lar, vieram 200 ao Nosso Lar, vieram em todas as zonas. E onde é que estão encarnados hoje esse povo? Somos nós. Somos nós que estamos iludidos pelo plano material aqui. Agora, conta Lísias que os serviços de alimentação foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração da água com elementos solar, elétricos e magnéticos. Essa pergunta vai ficar para nós debatermos oportunamente. Um alimento que nós não conhecíamos 2000 anos atrás. Será que a gente já conhece que alimento é esse? Porque a questão não é parar de se alimentar, é parar de ingerir alimentos sólidos que estão tirando a vida de nossos irmãos, animais principalmente. Diz Apuleio, no livro Missionários da Luz, as pessoas se alimentam diariamente de formas mentais, valendo-se da capacidade de absorção do perispírito, e dessa alimentação depende os estados de felicidade, de desgosto, de prazer ou de sofrimento. No Fonte Viva, Emmanuel diz, não dispomos de recursos para analisar a extensão da nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam. Ontem nós vimos a comunicação da Cecily Monvel, né? É quase sempre as refeições que o vosso espírito se deixa arrastar em tiradas que provocam riso. Aí a gente lembra da dona Laura falando sobre a neta em Nosso Lar. Por enquanto a neta se alimenta a sós. Ela continua nervosa, abatida.
Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente à substância alimentar. E o mal, venha de onde vier, será sempre punido. Há no ar que respirais coisas que ainda não conheceis. Isso não é prerrogativa só no Espiritismo. Eu gosto muito do Thich Nhat Hanh, um budista vietnamita que tem muito do Walk Meditation, e ele tem esse livro que eu acho fantástico, né? Living Buddha, Living Christ. Quando você é um verdadeiro e feliz cristão, você é também um budista, e vice-versa. Você não come realmente o pão ou bebe seus líquidos, mas bebemos e comemos o tempo todo, mas o que nós ingerimos é somente as ideias, as preocupações e a ansiedade. E o que acontece nessas situações aqui, tão comuns no Brasil, né? De restaurantes lotados, onde a própria cozinheira, ao invés de temperar o alimento com o tempero da vovó, de carinho, de gratidão, de amor, colocou ali a preocupação que deixou a filha de 4, 5 anos doente em casa, sendo cuidada pela vizinha alcoólatra. O que as pessoas estão ingerindo numa situação dessas? Melhor não pensar muito. Melhor é abençoar e compreender, como diz Emmanuel em Mãos Unidas, né? Porque o descontentamento à mesa leva à refeição, né? Porque a refeição não apresente o prato ideal. A gente tem que cuidar dessas coisas quando a gente pensa, né? Diz ele no livro Companheiro: não diga que o mundo é perverso, quando é justamente do chão do mundo que se recolhe o pão. Nós temos que ter o hábito de fazer o que Jesus fazia, nosso guia e modelo. Orações à mesa. Não dá para sentar à mesa sem fazer uma oração, para neutralizar esses fluidos pesados e venenosos que vêm com o alimento. Mas o que a gente ingere não é só comida, a gente ingere também bebida. Maomé diz assim: não mate os corações através da alimentação e bebidas excessivas. Voltando ao treino para a morte, Humberto de Campos diz assim: os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão, que é uma das coisas que está presente na Organização Mundial da Saúde para diminuir o consumo de álcool, diretamente relacionada a essa epidemia de suicídios que nós estamos vendo. Dentro da cardiologia, que infelizmente criou o hábito de dizer que recomenda vinho, na verdade não é isso que as pesquisas mostram. E o cardiologista atualizado não deve mais recomendar vinho. Publicado no JACC, jornal importante do American College of Cardiology, consumo de álcool e risco de fibrilação atrial. Fibrilação atrial é uma das maiores causas de derrame. E vejam que nesse gráfico de Forest Plot, claramente todos os estudos mostrando um aumento do risco de fibrilação atrial, porque o consumo de álcool está positivamente associado a maior risco, mesmo o consumo moderado, que foi o que mostrou também o Interstroke, publicado no Lancet em 2016, né, mostrando que o consumo de álcool está diretamente relacionado a derrame. Nós temos do GENCA, participa desse estudo o professor Álvaro Avezum, do Instituto Dante Pazanese de São Paulo. É dele esses diapositivos que eu vou mostrar aqui na sequência, né? Veja que a ingesta de álcool para todos os tipos de AVC, para AVC isquêmico e para AVC hemorrágico, todos eles diretamente relacionados. Ainda no treino para a morte, estamos cientes de que o álcool, intoxicando temporariamente o corpo espiritual, arroja a mente humana em primitivos estados vibratórios, detendo-a de maneira anormal na condição de qualquer bicho. Lembram ontem? Nós começamos a ativar o cérebro reptiliano e o cérebro dos mamíferos inferiores. E isso não é apenas no físico que acontece, afeta o corpo espiritual. Diz ele no Luz Acima:
Por que asfixiou os rins com os drinks irritantes? Esqueça os venenos diários que lhe desgastam as energias lentamente através de um copinho aparentemente sem importância e imprima ritmo regular à sua experiência de homem na Terra. Não existe aparentemente sem importância. Todas as nossas ações importam. E o que seria ritmo regular? Kardec ajuda a entender, na Revista Espírita, em 59, a eles não cabe descer até nós, falando da espiritualidade superior. Nós é que temos que subir até eles o que conseguimos pelo estudo e pela observação. Os espíritos gostam de observadores assíduos e conscienciosos. Assíduo. Nós estamos com o tempo quase estourando, não vamos falar da lenda hebraica, que é uma coisa muito interessante, como é que Satanás se apropriou dessa ideia do álcool. Mas nós vamos falar aqui rapidamente como é que surgiu esse nome, né? Porque o álcool está presente nos relatos do Primeiro Testamento, dizendo que Noé bebeu do vinho, embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. Depois demos de beber, né, as filhas de Ló, vamos dar de beber ao nosso pai e deitemo-nos com ele. Álcool é alcohol, é uma palavra hebraica que tem a ver com o delineador que as mulheres usam, as mulheres egípcias usavam nos olhos. É um cosmético para delinear os olhos, obtido moendo minerais e destilando-os. Com que finalidade? Causar uma falsa ilusão. Atrair homens, causando uma falsa ilusão. Essa é a finalidade do curral, e daí que veio o nome do álcool, que cria ilusões. Mas Jesus multiplicou vinho, doutor. Que história é essa? E aí a gente tem que dar graças, muitas graças ao Chico, como diz Emmanuel, como diz Kardec, né? O Espiritismo veio em auxílio às religiões. O Espiritismo não é religião, é uma doutrina que veio em auxílio às religiões, e através da mediunidade de Chico, Humberto de Campos conta que Simão Pedro pergunta para Jesus: vem cá, eles já estão bebendo? Estimular a bebida não é ruim? E Jesus responde: conheces a alegria de servir a um amigo? Esse casal, na festa mais importante, a festa judaica mais importante é a festa do casamento. Por isso que se fala em aliança no Primeiro e no Segundo Testamento, e por isso que, segundo João, Jesus começa pela festa, porque o casamento é a mais rica das festas judaicas. Esse casal estaria para sempre marcado e manchado o casamento deles. E Jesus, então, salva eles do vexame e da vergonha que passariam por todo o restante da vida, oferecendo o que eles não tinham. Dai a quem te pede, dai o que precisa. A gente teve a oportunidade de escrever um livro, infelizmente não ficou pronta a edição para trazer para cá, e a gente já está se encaminhando ao final, onde a gente analisa muitos textos que dá para ampliar esse conhecimento aí, que nós estamos com a nossa tradução muito atrasada, foi uma tradução feita muito às pressas, como essa passagem aqui em João 14, versículo 16, né? E eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro quê? Né? Consolador, conselheiro, ajudador, advogado com vocês para sempre. Essa palavrinha que aparece aqui, traduzida para paracleto, é uma tradução que a gente tem dificuldade de chamar de consolador mesmo. Até porque, se for consolador, quando nós chegarmos no mundo de regeneração, a gente vai ser consolado de quê? E Jesus diz que vai ficar para sempre. A gente vai precisar consolo para sempre, por quê? Então, na verdade, talvez a melhor tradução seja companheiro e amigo. E vai ser um outro, porque nós já temos um. O nosso companheiro e amigo de todas as horas é Jesus. Vai vir outro, porque esse a gente já tem, e que está à disposição para nos ajudar a carregar nossos fardos. Recomendou-nos no Jesus e de fazer discípulos de todas as nações. No livro Há 2000 anos,
Emmanuel diz que nós somos um exército de operários do teu Evangelho e nos movemos sob as tuas determinações suaves e sacrossantas. E Ele está conosco até a conclusão das eras. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui eu quero deixar minha mensagem final, agradecendo profundamente todo o carinho que recebemos aqui em Portugal, nessa primeira estada. Eu que durante muito tempo achei que não teria condições de pisar no velho continente, estou vindo aqui mais uma vez, e felizmente podendo falar do bem, depois de tantos erros cometidos aqui, e ter esse privilégio de estar falando aqui, de ter esses corações ouvindo, é uma bênção que só nos dá a certeza de quanto o Pai é misericordioso. Mas como mensagem final, eu quero que a gente frise essa frase aqui. Porque o fardo com Jesus é leve. Se o nosso fardo está muito pesado, ele não está sendo carregado com Jesus. Ou ele não é o nosso, e nós estamos carregando o fardo de alguém que precisa carregar aquele fardo para executar o aprendizado que o Pai encomendou para ele. Obrigado.